na casa da nossa personalidade de hoje. Ele que nasceu em Paraíso, é um dos maiores engenheiros de Paraíso e região. Eu tô falando do Kleber Moraes. Seja bem-vindo, Kleber, ao programa Personalidades. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. É um prazer também para mim estar falando com vocês e espero que gostem do nosso papo de hoje. Então, gente, Kleber, você além de ser engenheiro civil, é inspetor-chefe do CREA Tocantins, faz parte do Conselho de Cultura de Paraíso, escreve matérias para veículos de comunicação da cidade e é presidente do diretório do PSDB de Paraíso. Como é lidar com tudo isso? Bom, eu sempre digo que eu sou um workaholic, né? Que é uma expressão que se usa para pessoas que têm tantas atribuições desse jeito. Você precisa administrar seu tempo para poder dar conta de tudo isso. Felizmente, algumas dessas funções são feitas através de reuniões mensais, né? Então, às vezes, fica mais tranquilo. Por exemplo, no CREA a gente tem 2 reuniões por mês. De vez em quando a gente faz reuniões também do diretório do PSDB. O Conselho de Cultura, esse ano de 2011, praticamente não funcionou, mas normalmente a gente tem reuniões mensais. Agora, o que me toma tempo mesmo é a função de engenheiro, porque essa é a minha profissão e eu trabalho todo dia visitando obras no meu escritório. E essa realmente é o que toma bastante tempo, né? Tanto é que o livro que eu estou escrevendo sobre a história de Paraíso, ele está um pouco adormecido justamente por causa dessa atividade intensa na minha profissão. Você tem 2 paixões, a engenharia civil e a história de Paraíso, né? De onde veio essa paixão pela história de Paraíso? Quando começou, Kleber? Olha só, quando há muitos anos atrás, na minha adolescência, eu já gostava de colecionar recortes de jornais com notícias de Paraíso, tirava fotografias da cidade, guardava. Então, só que naquela época eu não sabia exatamente para que eu estava fazendo aquilo, né? E depois de muito tempo é que veio dar aquele estalo e no começo eu pensei em fazer um livro sobre a história da família Moraes, coisa que eu ainda vou fazer, mas eu deixei um pouco de lado porque eu percebi que a história da nossa família estava intimamente ligada com a história de Paraíso. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou expandir toda essa pesquisa para escrever a história de Paraíso, já que eu já tenho um bom material. Aqui na casa dos meus pais, a gente tem um bom acervo de fotos, deve ter mais ou menos umas 600 fotos antigas, e eu comecei o acervo que eu tenho hoje de mais de 30 mil fotos, eu comecei com esse acervo aqui de casa. E aí fui juntando outras fotos que as pessoas me emprestam, eu chego para entrevistar as pessoas, e aí pergunto se tem fotos antigas, elas me emprestam, eu escaneio a foto, depois devolvo. Eu já entrevistei, Bruna, cerca de 400 pessoas, seja elas pioneiras ou não, pessoas que já passaram por entidades, prefeitos, vice-prefeitos, e então somando um total de 400 pessoas. Então, toda vez que eu chego na casa de alguém, eu sempre pergunto, além das perguntas, eu pergunto pelas fotos também, né? Então a gente vai juntando. Então foi daí que surgiu essa ideia de de escrever um livro sobre a história de Paraíso. E isso veio a calhar porque eu gosto muito de escrever, sempre gostei. Desde a época que eu estudava, sempre gostei de fazer redação, depois eu passei. E ao longo dos anos eu venho escrevendo para veículos de comunicação, seja ele jornal impresso ou sites. Então é uma coisa que eu gosto, tenho facilidade de fazer. E essas matérias são relacionadas à história de Paraíso? Ou não? Normalmente são relacionadas à história de Paraíso, a maioria delas, mas já fiz muitas
relacionados também a viagens que eu faço, o cotidiano de Paraíso, algum assunto que esteja bem evidente na cidade naquele momento. Enfim, o assunto é o que me pedem, tal, escreve, eu escrevo. Se vamos avaliar hoje o andamento do seu livro, está em que pé, mais ou menos? O livro, ele está todo, imagine, ele está todo digitado, mas imagine aquele caderno da época de estudante que você começa a... Eu imprimi, que a gente chama de boneco, o protótipo do livro. Então, em volta, eu comecei a acrescentar coisas que eu fui descobrindo depois que eu imprimi. Então, o que está faltando? Está faltando essas inserções no livro, que é um grande trabalho, porque é muita coisa que tem para poder fazer. São muitas inserções. Então, será que em 2012 esse livro sai? Eu estou querendo publicar esse livro em 2013, porque Paraíso vai completar 50 anos de emancipação política e eu quero aproveitar essa data histórica e representativa para publicar esse livro. Eu espero que eu consiga publicar. Vou fazer força para isso. 2012 vai ser fundamental porque eu preciso sair dessa inércia que o livro está para poder publicá-lo em 2013. Kleber, você usa vários sites de relacionamento, né? Qual o ponto positivo e o ponto negativo que você encontra nesses sites? Para que você utiliza cada um deles? Olha, as redes sociais, os sites de relacionamento eu acho que são uma ferramenta bastante proveitosa se você souber utilizar da forma correta, né? Eu, por exemplo, não sou daquelas pessoas que tudo que acontece, eu vou lá e coloco. Tomei um café com um biscoito, aí vai lá e coloca. Não, eu acho que a rede social ela serve para você divulgar alguma coisa que você tem vontade. Por exemplo, eu ultimamente tenho feito colocado muitas fotos antigas de Paraíso. Aproveitei agora recentemente a festa dos 50 anos do Colégio São Geraldo para colocar várias fotos de todo esse tempo que o colégio tem existido, e o pessoal tem gostado muito. Gente que mora aqui, que não mora mais em Paraíso, que não vem aqui há muitos anos, tem visto onde elas estão e tem mandado assim, muita mensagem até de que estão emocionadas por ver aquelas fotos. Então, para mim, as redes sociais elas servem para isso, para coisas do bem. Então, mas eu entendo também que a rede social, se você se expor demais, ela pode se voltar contra você. Então, eu de uma certa forma, eu só coloco coisas que eu mostraria para as pessoas mesmo, porque eu acho que é perigoso, né? As pessoas, quem está lá na sua casa, uma pessoa que seja do mal, ela pode fazer um mau uso daquilo, né? Então eu acho que a rede social ela tem que ser bem pensada na forma de utilizar. Se fizer da forma correta, é uma ótima ferramenta, não há dúvida. Kleber, a gente conversando antes aqui, pessoal, ele me contou das várias viagens que ele fez. Preste atenção. Os 2 últimos anos ele esteve em Cuiabá, Manaus, Nova York, Washington, Brasília, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. E neste ano de 2011, ele participou de 2 grandes eventos, que foi o Show do U2 em São Paulo em abril e o Rock in Rio em setembro. Conta pra gente como é que foi essas viagens, as mais importantes, e principalmente falar pra gente das coisas mais inusitadas que você encontrou no Rock in Rio. Bom, em 2010 uma viagem importante foi a viagem para Nova York, porque foi uma viagem de trabalho. Eu fui em uma feira de materiais de construções muito interessante e de grande proveito. Vi algumas novidades na área de construção, então essa viagem representou para mim isso. E também foi a primeira vez que eu fui em Nova York, porque eu já estive nos Estados Unidos 3 vezes antes dessa, mas eu já tinha ido para Los Angeles, para Miami, São Francisco, Las Vegas, mas em Nova York foi a primeira vez. Aí
eu fiquei uma semana em Nova York no ano passado. Deu um dia, era livre pra gente, eu e meu irmão Henrique, nós fomos para Washington. Ficamos um dia em Washington, conhecendo a capital americana. E foi interessante porque Washington é uma cidade assim, bem diferente das demais, limpíssimas, assim, os prédios são limpos. Não é só o chão que é limpo, não. Tudo é limpo, assim, tudo muito bem arrumado e tal. E foi bem interessante. A viagem, o Rock in Rio foi um mega evento, como todos sabem, e claro, muito bom, mas com seus probleminhas também, né? Eu acho que os banheiros, por exemplo, foi um terror de quem estava lá no Rock in Rio. A compra de alimentos também era muito difícil. Mas eu vejo mais pelo lado da qualidade dos shows, foi muito bom mesmo. Eu fui nos três primeiros dias do Rock in Rio, que foi no dias 23, 24 e 25 de setembro. E realmente foi muito bom mesmo, eu gostei muito. Em abril, eu fui no show do U2 em São Paulo, foi no Morumbi, um show para 90 mil pessoas também. Foi outro show, porque eu gosto muito de rock e o U2 é um ícone da minha geração, eu gosto e é um tipo de rock assim, bem bacana e que passado tantos anos que o U2 surgiu, continua aí na crista da onda de todo mundo, adolescentes, mais velhos, gostam mesmo, né? Então foi sempre prazeroso você participar de um evento, de uma coisa assim que você gosta. Dessas viagens todas que você fez, você é bem viajado, né? Existe algum lugar que você sonha em ir ainda na sua vida? Olha, eu tenho muita vontade de ir em Dubai, porque até pela questão da construção civil de lá, que é bem diferente daqui, aqueles prédios imensos, aquelas construções inusitadas, e não só prédios imensos, mas construções feitas em lugares assim completamente inimagináveis por algumas pessoas aqui. Por exemplo, eles têm um condomínio feito dentro do mar, que eles foram aterrando uma parte lá e fizeram. Então, assim, é um negócio incrível, né? Então, Dubai não vai ser, uma vontade que eu tenho e eu devo ir nos próximos anos, eu quero ir em Dubai, sim. Kleber, agora neste ano de 2011, você participou da organização de festividades de 50 anos do Colégio São Geraldo e já foi convidado para ser um dos organizadores da festa de 50 anos da fundação da paróquia São José Operário. Você também gosta de organizar? Sim, eu gosto. Desde a época, acho que eu descobri essa minha vocação, assim, esse dom de organizar as coisas ainda na época que eu fazia engenharia. Naquela época eu era tesoureiro da comissão de formatura e eu era um dos organizadores das festas que a gente fazia na turma, né? E de lá para cá, depois que eu voltei para Paraíso, eu participei da turma do Escorrega, a gente fazia muitas festas boas, principalmente na Chácara Fortaleza. Eu era um dos organizadores e outras pessoas também que ajudavam. E aí depois disso também, na década de 90, o Colégio São Geraldo fez 2 festas dos ex-alunos. Todas 2 eu fui um dos organizadores, participei na comissão organizadora. Quando os padres redentoristas foram embora de Paraíso em 2003, me convidaram também para participar da comissão organizadora. E agora o padre Frederico Augusto me convidou também para participar dessa organização das festividades que vão marcar os 50 anos de fundação da paróquia São José Operário. A paróquia ela completa 50 anos em fevereiro de 2013, mas o padre quer fazer uma festa durante o ano inteiro. Vai começar em fevereiro de 2012 e termina em fevereiro de 2013. Então vai ser assim um ano bem festivo na Igreja Católica. É bem bacana, eu gosto
de ajudar nisso aí. E quase sempre eu ajudo nessa parte do levantamento histórico, né, da entidade. No Coleção Geraldo, por exemplo, eu fiz o roteiro histórico de todo o processo, desde a fundação até o dia de hoje. E também na paróquia eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Kleber, você adora a história de Paraíso, como a gente pôde ver na entrevista, né? Se você pudesse mudar alguma coisa na nossa cidade, o que você mudaria? Eu tenho duas coisas que eu faria. Uma que eu acho que hoje seria praticamente impossível, mas seria assim vamos dizer assim, uma divagação pelo passado. Se eu pudesse voltar ao passado, no início, quando as pessoas determinaram o sentido das ruas de Paraíso, com certeza eu colocaria, hoje a principal avenida da nossa cidade, a Bernardo Sayão, é no sentido norte-sul. Eu colocaria as principais avenidas de Paraíso no sentido leste-oeste, ou seja, faria das ruas Bernardino Maciel, 7 de setembro, 13 de maio, Tocantins, Araguaia, as principais avenidas de Paraíso, porque no sentido leste-oeste, Paraíso é bem mais comprido, né? Então, e eu também faria essas ruas bem mais largas, para a gente ter uns passeios largos, para evitar esse caos que nós estamos tendo hoje no trânsito de Paraíso. Porque a nossa cidade tem uma frota de veículos muito grande, além dos veículos das cidades circunvizinhas que gravitam em torno de Paraíso. Então, em épocas, agora que nós estamos vivendo a época de final de ano, de compras, de Natal, é um caos o trânsito aqui, né? Eu, por exemplo, prefiro nem sair. Se saio, às vezes até a pé. Se eu vou aqui a algum lugar aqui no centro da cidade que seja perto, não adianta, porque você não encontra estacionamento, aí é preferível ir a pé, se for perto, né? E a outra coisa que eu mudaria em Paraíso, não é nem mudar, era concluir o Parque das Águas, que eu acho que a nossa cidade é muito carente de lazer, como a gente até estava conversando isso antes, né? Eu acho que o Parque das Águas, além de trazer lazer, ia trazer bem-estar também, porque é um lugar assim de maior contato com a natureza, é muito bonito aquele lugar e realmente eu acho que ali seria um ótimo local de ter uns barzinhos, uma orla ali para você fazer caminhada, brincar de jet ski, algumas coisas assim que você pode fazer para fazer esporte, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essas duas coisas eu acho que a questão das ruas, o sentido das ruas está descartado, né? Mas o Parque das Águas ainda tem tempo de trazer. Alguém terminar isso aí, né? Verdade. Se o Kleber Moraes tivesse a oportunidade de fazer uma grande homenagem, para quem ele faria? Sem dúvida eu faria para o povo de Paraíso. Eu acho que o povo de Paraíso é 10, porque a nossa cidade, ela cresce e ela prospera quase exclusivamente por essa vontade que o povo aqui tem de a cidade crescer. As pessoas, principalmente nessa minha área de construção, as pessoas estão sempre reformando, construindo, ampliando seus comércios, suas casas. Então, quer dizer, Paraíso é uma cidade que realmente o povo é nota 10. Eu faria homenagem para esse povo. De Paraíso. De Paraíso. Você considera que aqui é o paraíso? Na medida que você possa. Eu acho que Paraíso, quem mora aqui há muito tempo, que nasceu aqui, sabe da dificuldade que foi no passado, né? A carência que tinha das coisas. Mas hoje eu acho que é uma cidade muito boa. Você tem uma capital muito próxima, coisas que você não encontra aqui, mas você encontra na capital. E nós, graças a Deus, estamos numa posição
geográfica no estado que não nos deixa transformar numa cidade, numa cidadezinha de canto ali. É uma cidade próxima da capital, mas nós temos uma rodovia que é a artéria principal no sentido norte-sul desse país e que eu acredito que aqui nessa rodovia aí passa no mínimo 5 mil carros todos os dias, 5 mil veículos todos os dias, né? Então, eu acho que Paraíso é realmente um paraíso se a gente considerar que a gente já tem quase tudo que a gente almeja. Quase. Possível, né, pra uma cidade. Né? A gente poderia ter um cineminha, né? Um shopping, um né? shopping, tem algumas coisas que que seria interessante, né? Mas assim, no momento como a gente não pode ter tudo isso, mas eu acho que já melhorou bastante, assim, né? Paraíso é uma cidade que tem um comércio forte, a indústria está começando a se desenvolver e eu acho que uma outra coisa que falta aqui é formar trazer mais cursos universitários para a nossa cidade, principalmente cursos, esses cursos clássicos mesmo, famosos, para que a gente possa ter mais gente de fora, apesar da gente Paraíso ter uma população extremamente jovem, renovada, né? Aqui não é um lugar de cidade de gente aquela coisa parada, que está sempre em movimento, porque é a população extremamente jovem, né? E isso é muito bom, porque isso traz esperança, traz caminhos para o futuro. Kleber, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Desde já gostaria muito de agradecer por você ter aberto as portas da sua casa para que a gente conhecesse um pouquinho mais da sua vida e pode fazer as suas considerações finais. Se quiser mandar um abraço, uma mensagem para alguém, pode ficar à vontade. Eu agradeço também o convite de vocês para que a gente falasse um pouquinho aí da minha vida e me coloco sempre à disposição para qualquer coisa. As pessoas em Paraíso já é interessante que sempre quando alguém acha uma coisa assim interessante da história de Paraíso, uma foto, eu já vou mandar para o Kleber, as pessoas já sabem, né? Então eu gostaria que vocês continuassem mandando as fotos, eu tenho meu e-mail, eu tenho as redes sociais, Facebook, Orkut, Twitter, que as pessoas podem me comunicar, ou aqui mesmo, quem não tiver conectado ainda a essas novidades tecnológicas, tem aqui meu escritório que as pessoas podem trazer. A gente sempre diz assim que quem faz esse acervo interessante que eu tenho hoje em dia de fotos são vocês aqui da população de Paraíso. E eu sei que ainda tem muita gente com coisa boa aí que pode ajudar nesse trabalho aí de resgatar essa memória histórica da nossa cidade. Eu acho isso muito importante porque as pessoas elas vão desaparecendo, então aqueles personagens que participaram da história. Então, se a gente não perpetuar essa história através de depoimentos, através de fotos e vídeos, ela vai se perdendo. Então, o que a gente não quer é exatamente isso, que se perca. Então, gostaria que as pessoas que tiverem fotografias, e eu devolvo, tá? Porque com o scanner não tem problema, a gente tira as cópias e devolve os originais para as pessoas, que eu sei que quem guardou até agora quer permanecer com aquele material. Mas é isso aí. E gostaria também de desejar a todos um 2012 de muitos êxitos, muitos mesmo, que nossa cidade possa trilhar sempre por esse caminho do crescimento. Pessoal, nós preparamos, eu pedi na verdade para o Kleber Moraes separar algumas fotos para que a gente mostre para todos vocês em casa qual é realmente essa paixão que ele tem pela nossa cidade. Então fique agora com essa homenagem.
so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she